Corpo inteiro, 1. A alma que queima como fogo ardente não se apagará antes de ter devorado alguma coisa. O homem que abusa do seu próprio corpo não terá sossego enquanto não acender uma fogueira. Eclesiástico, capítulo 23, versículos 22 a 23. Qual o tempo marcado no relógio de pêndulo, madeira escura? Que luz era aquela incendiando opalinas e filtrando múltiplas nuances do verde das ruas? Que morno sopro era aquele? Que morno vento penetrava pelas fendas, deixando um rastro sanguíneo de luz das cortinas? E as sombras? De onde vinham? E as sombras? Do vento, das folhas do sol se pondo e esbraseando os contornos, fímbria de ouro nas fechaduras das portas, no veludo das almofadas. O aposento, um espaço grande, com paredes recobertas, aprisionando nas molduras mulheres com olhos de serpente, ovelhas em prados verdes, um horizonte desbotado, a pata de um elefante, entre móveis e porcelanas. E mais os cristais reverberando luz e agonia pelos tapetes. A cama imensa, cortinado de rendas, antepassados na memória e nas paredes, vida e morte, lágrimas e risos, gargalhadas sonoras subindo pelas escadas, vindas do quarto de costura, da cozinha e dos espaços menores, divididos com baús e candeeiros. Uma avó complacente e amada cedendo à alcova, e a menina lá, dissimulando ações e lições, portas cerradas, os olhos ávidos nas revistas proibidas, estrangeiras. A menina lá, cúmplice do próprio corpo, cúmplice da noite que chegava, segredando mistérios na pele alva, arrepiada e morna. O contorno da nádega nos espelhos, encontro primeiro, narcisos se encarando, revistas, agora abandonadas. O balé começa. Os braços saúdam as portas e janelas envidraçadas, saúdam a luz que percorre o corpo, que as mãos percorrem, quase nu, láctea nudez agora deslizando, som de nenhuma música, pela alcova inteira, lento ou a galope, ponta dos pés, o seio despontando, pubis castanho refletindo nos espelhos, se multiplicando. 2 seios, 4 seios, 1000 bocas avermelhadas, braços estendidos para a esquerda e para a direita, o suor e o forte cheiro dos perfumes dilatando as narinas. Respiração ofegante, forte. A menina se aproxima e se afasta e brinca com a imagem no espelho maior, corpo inteiro e febril que ela mesma acaricia, meio tensa, meio tonta. Dente branco cravado no lábio que sangra, o corpo oferecido ao sol se pondo, coxas abertas para a noite, fundo gemido, a mão abandonada e trêmula. No anelar, o rubi delicado recolhe, por fim, dores e cores de um dia. Oi, pessoas! Esse conto que eu li agora há pouco é de autoria de Maria Lúcia Medeiros, mais conhecida como Lucinha Medeiros para os íntimos. Esse conto, Corpo Inteiro, ele originalmente foi publicado no livro Zeus, a Mina e os Óculos. Eu acho esse um conto muito interessante, né? Porque nós temos aí apenas uma personagem, uma menina, que ela está num quarto, né, numa casa, ou seja, é um espaço fechado. Pela descrição do ambiente, é uma família que tem um pouco mais de dinheiro. Essa menina, ela está fazendo a descoberta da sexualidade. Quando fala-se menina, mas nós não temos como ter ideia exatamente de quantos anos ela tem. Provavelmente uma adolescente, né? Tá aí, ela começa a se olhar no espelho e começa a tocar o próprio corpo. Então ela se masturba até que ela perde a virgindade, simbolizada no rubi que ela tem no anelar. Eu acho bem interessante porque quando a Maria Lúcia Medeiros ela fala do erotismo, ela fala da sexualidade, sobretudo a sexualidade feminina, ela sempre trabalha essa temática de uma forma bastante sutil, bastante poética até. Então tem uma série de símbolos que eles aparecem e que eles são repetidos ao longo desse conto, que são a luz, o jogo de espelhos, né, a questão da luz e sombra. Então o que ela está fazendo ali é algo que tem que ser feito de uma forma resguardada, de uma forma escondida. E só quem sabe de tudo o que está acontecendo, que é o narrador onisciente, que ele sabe o que ela está sentindo, que ele sabe o que ela está fazendo ali.
E é bem interessante a gente observar como o conto é construído de uma tal maneira que ele vai estabelecendo esse diálogo, essa relação de intertextualidade com a epígrafe bíblica que aparece ali bem no comecinho. E aí, retomando a frase que abre, né, o conto, qual o tempo marcado no relógio de pêndulo madeira escura, eu diria que é o tempo da mudança. Né, o tempo da mudança da infância para a adolescência, que essa menina está se descobrindo. Também é o tempo da mudança da tradição para a modernidade. Então, uma época em que as mulheres já gozam de uma certa liberdade sexual a mais, né, de uma certa liberdade de ação, de uma certa liberdade para estudar, para se integrar mais na sociedade, mas ao mesmo tempo ainda sofrem uma série de interdições. Então é esse tempo de passagem, esse tempo de mudança que eu acho que ela está representando aqui. Ela foi uma escritora bragantina, né? Então ela era natural da cidade de Bragança, no estado do Pará, e nasceu em 1942. Quando ela tinha entre 11 e 12 anos de idade, a família dela se mudou para Belém, isso foi em idos de 1952. Onde ela continuou a formação dela. Quando ela estava assim com 19 anos de idade, mais ou menos, ela deixou a casa paterna para viver em regime de concubinato. Eles tiveram 4 filhos. Era começo da década de 1960, então isso assim era muito mal visto, ou seja, isso já era uma demonstração mesmo dessa natureza rebelde, meio subversiva da Maria Lúcia, que inclusive isso passa em vários dos contos dela. Então, continuando a sua formação, Maria Lúcia se graduou em Letras na Universidade Federal do Pará e anos mais tarde veio a se tornar professora nessa mesma instituição. Mas nesse ínterim, ela trabalhou numa escola particular, onde, segundo ela mesma, ela pôde experimentar todas as linguagens artísticas. Então, ela trabalhou ali com literatura, com teatro, com cinema, com música. E ela atuou também como consultora na Casa da Linguagem durante alguns anos. Enquanto escritora, ela estreou em 1984, publicando um conto numa antologia. Posteriormente, ela publicou 4 livros em vida, que foram Zeus, a Mina e os Óculos, em 1988, Velas para Quem, em 1990, Quarto de Hora, em 1994, e Horizonte Silencioso, em 2000. Posteriormente, foi publicado um livro póstumo chamado Céu Caótico, em 2005. Foi pouco após o falecimento dela, que foi vítima de uma doença degenerativa. A Maria Lúcia ela foi essencialmente uma contista, muito embora em alguns dos contos dela a gente encontre aí uma prosa poética, mas essencialmente o que ela escreveu foi em prosa, e foram contos de curta extensão, que está bem de acordo mesmo com a escrita pós-moderna, né, que ela é bem representativa. Então, normalmente é uma escrita fragmentária, né, uma linguagem assim, bem lacunar. As personagens dela, em geral, não têm nome, o menino, a menina, o homem, a mulher. Em geral, também tem muito pouca descrição, né, da física dos personagens, muito pouca mesmo. Ela é citada no Dicionário Crítico de Escritoras Brasileiras, que foi publicado em 2002. Mas a obra dela ainda está por ser explorada. Afinal de contas, são 5 livros de contos, né? Normalmente esses curtinhos, é muita coisa, né? E ainda falta mais publicações, né? Mais essa leitura crítica da obra da Maria Lúcia. E uma coisa que chama a atenção nesse conto específico que eu li logo no comecinho é que a menina ela lê revistas, tá? Essa questão da leitura enquanto meio que porta que se abre para o caminho da subversão feminina, especialmente da libertação, né, do comportamento fora das regras ditadas pela sociedade, isso aparece também em pelo menos outro dos contos, que é Chuvas e Trovoadas, que é um dos mais conhecidos dela. Tem inclusive um curta-metragem que foi feito baseado nesse conto.
Embora a Maria Lúcia, em geral, não mencione o nome da cidade em que se passam as histórias, tirando algumas, né, que ela menciona Milão e tal, mas na maior parte das histórias a gente consegue identificar que se trata da realidade amazônica, da realidade paraense, porque ela menciona muito as mangueiras, os rios, as nossas chuvas da tarde. E em alguns dos contos ela fala de algumas questões sociais muito nossas aqui da região, como no conto Velas por Quem, que faz parte do livro de mesmo título, né, onde ela descreve, né, conta a história de uma garota do interior que vem para trabalhar na cidade grande e que acaba envelhecendo nesse trabalho, né, dos serviços domésticos, trabalha para uma família, depois acaba trabalhando para outros membros da mesma família, se perpetuando numa rotina de exploração, inclusive sexual, né, de miséria, que infelizmente é uma realidade que perdurou e ainda perdura na nossa região. É isso, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho Maria Lúcia Medeiros, aqueles que ainda não conheciam, e aqueles que já conheciam, que porventura não conheciam esse conto especificamente. Espero que tenham gostado. Deixem aqui os seus comentários, né? Compartilhem esse vídeo com os amigos e lembrem-se, leiam escritores paraenses, leiam Maria Lúcia Medeiros. Tchau!